Quero saudá-los com a graça, misericórdia e a paz do nosso Deus. Dizer que é muito bom ver vocês aqui presencialmente. Não estou vendo quem está em casa, mas quero desejar a mesma graça, paz e misericórdia para vocês em casa também. E vamos continuar glorificando o nosso Deus, agora aprendendo e relembrando verdades a respeito dele. Mas antes eu gostaria de orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos ama, ó Pai querido, e por amor traçou um plano na eternidade passada para nos alcançar. Te louvamos porque através desse plano, teu Filho Jesus Cristo veio aqui neste mundo, viveu uma maneira santa, perfeita, impecável, revelando a divindade na sua forma plena, Pai querido. Morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. E através do teu Santo Espírito, fomos convencidos que somos miseráveis pecadores, necessitando de um Salvador. E pela tua graça podemos reconhecer essa verdade. Nos tornamos agora teus filhos e agora podemos te adorar em espírito e em verdade. Tudo porque o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. E pedimos que o Senhor continue se revelando. Ó Pai, teu Santo Espírito possa continuar fazendo essa obra de nos ensinar aquilo que Jesus Cristo ensinou e aquilo que Ele também revelou aos teus servos, para que pudesse a tua palavra chegar até a nós. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos dê um coração de aprendiz, um coração grato, um coração desejoso de conhecer o Senhor ainda mais, para que possamos glorificar o teu nome para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aprendendo sobre o nosso Deus. Conhecer a Deus de verdade gera verdadeiros adoradores. Então essa série de mensagens tem como objetivo principal... Está passando um furacão, já voltou? Ok. Então essa série de mensagens tem como objetivo principal fazer com que a gente foque mais a nossa mente em quem Deus é, no que Ele fez por nós, para que possamos adorá-lo, relembrando tudo aquilo que Ele é e continua fazendo. Nós estamos estudando a apresentação que Deus faz de si mesmo em Apocalipse. Então é lógico que nós não estamos falando tudo a respeito da Trindade, porque vai muitas mensagens e certamente vai a vida toda, mas nós estamos focando naquilo que Deus se revelou em Apocalipse. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, e que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Através dessa saudação, nós sabemos que Deus deseja que nós o conheçamos. E é por isso que, no começo da maioria das cartas, nós temos uma apresentação ou uma saudação da parte dos apóstolos, que é também da parte de Deus. E aqui nós temos uma saudação diferente das outras, na qual Deus se apresenta em 3 pessoas, ou o Trino Deus.
Nós já vimos que Deus Pai é aquele que era, que é e que há de vir. Muitos ensinos a respeito desse título de Deus, mas o que eu quero relembrar é que Deus se faz conhecido através das suas ações no tempo presente, da maneira como Ele tem agido na sua vida e na vida das pessoas e também no mundo. Deus também se faz conhecido através daquilo que Ele já realizou no passado. E é por isso que nós estudamos o Antigo Testamento, é por isso que nós estudamos os feitos de Deus no passado. E Deus também se fará conhecido, e para nós Ele se faz conhecido, através das promessas que Ele fez e ainda não se cumpriram. Então, Deus continua se revelando para nós. Nós também vemos o Espírito Santo se apresentando como 7 Espíritos que estão diante do trono, e hoje nós vamos falar do Espírito Santo, e Jesus se apresenta como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Na semana passada nós falamos sobre Jesus como a fiel testemunha. Hoje eu quero voltar a falar do Espírito Santo, e na próxima semana pretendo encerrar falando novamente de Jesus Cristo. Mas resumindo, para glorificar a Deus, nós precisamos conhecê-lo continuamente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Na semana passada nós vimos que Jesus é o testemunho, é o fiel. Por quê? Porque sendo Deus, Ele se tornou ser humano. Então Ele é o único Deus homem, não existe outro. Ele se encarnou, viveu aqui de maneira impecável, e tudo aquilo que Ele ensinou é confiável. Podemos confiar e devemos confiar 100%. E todas as suas ações foram feitas baseadas na verdade. E Ele revelou ser fiel também através da sua conduta. Nós vimos também que Jesus é o testemunho fiel, por quê? Porque Ele cumpriu de forma impecável, de forma perfeita, aquilo que Ele se comprometeu, diante de Deus Pai, diante dEle mesmo, diante do Espírito Santo e também diante dos seus discípulos. Nós vimos que Jesus provou o seu amor morrendo, e Ele mesmo diz, tendo amado, amou-os até o fim. Hoje nós vamos estudar um pouco, na verdade nós vamos focar principalmente nesse título que o Espírito Santo recebeu ou dá para si mesmo, Os 7 Espíritos que estão diante do trono. Há algumas interpretações equivocadas a respeito de a que se refere esses 7 Espíritos. Nem todos os intérpretes afirmam que nesse texto é o Espírito Santo. Alguns afirmam que se refere a 7 arcanjos, 7 arcanjos que são agentes de Cristo, que estão a serviço de Cristo, e que Cristo exerce um controle sobre esses 7 arcanjos, e esses 7 arcanjos agem, vamos dizer assim, no mundo, sob a ordem de Jesus. Outros dizem que não tem nada a ver com 7 arcanjos, mas vão pelo mesmo caminho. Dizem que são seres celestiais, não obrigatoriamente 7, mas são vários seres espirituais, não identificados, que estão, entre aspas, também a serviço de Deus e a serviço de Cristo. E para dizer isso, eles usam um texto que eu vou mostrar para vocês mais adiante, E outros dizem que não é nem anjo, nem arcanjo, mas é uma alusão mística, simbólica do próprio Senhor Jesus. Bom, como decidir isso? Eu quero abrir um parênteses e quero apresentar para vocês mais um propósito que eu tenho através da mensagem de hoje. Nós temos acesso a muitas pessoas, muitos pastores,
né, que estão pregando, estão ensinando na mídia, nas redes sociais e assim por diante. E eu sei que quase todos aproveitam a sabedoria dessas pessoas. E, por outro lado, isso também representa um perigo, né? Como é que você sabe que aquilo que você está ouvindo é 100% verdadeiro? E como é que você sabe que aquilo que eu estou pregando para vocês é a interpretação correta? Então eu quero usar essa mensagem de hoje, ao falar desses 7 espíritos, para lembrar, por exemplo, a importância de termos uma hermenêutica bíblica. A importância de quando você está fazendo o seu devocional, você tenha algumas regras para que você possa interpretar a Bíblia corretamente, para que você possa avaliar também aquilo que você tem ouvido. Então, algumas leis da hermenêutica vão nos ajudar aqui a entender que se trata da pessoa do Espírito Santo. Uma regra da hermenêutica diz assim: interprete uma palavra em relação à frase, uma frase em relação ao parágrafo, um parágrafo em relação ao capítulo, um capítulo em relação ao livro e um livro em relação ao todo. E eu quero ficar só com essa primeira parte dessa lei da hermenêutica. Interpretar uma palavra em relação à frase e uma frase em relação ao parágrafo. Isso é, vamos respeitar o contexto imediato. João, no versículo 4, ele está fazendo essa saudação e ele diz: a vocês, graça e parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Só é possível aqui nós interpretarmos que esta saudação é uma saudação de Deus. Se é uma saudação de Deus, nós só temos agora 2 possíveis interpretações a respeito dessa saudação. Ou essa saudação é uma saudação somente de Jesus Cristo, entende o que eu quero dizer? Ou ela é uma saudação das 3 pessoas da Trindade. Porque ou ela é só de Jesus Cristo ou das 3 pessoas da Trindade? Porque aqui, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir é um termo que Jesus aplica a si mesmo. Ok? E o último a se apresentar claramente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, alguém pode dizer: os 7 espíritos também é o Senhor Jesus Cristo. Porque num texto de Apocalipse, Jesus também se apresenta dessa maneira. E eu digo, bom, é uma interpretação, só que há um erro nessa interpretação. Por quê? Porque no original nós temos os termos e também, e também, e também. Isso é, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E no original diz: e da parte dos 7 espíritos. Então agora aqui nós temos uma adição, e ele continua, e também da parte de Jesus Cristo. Então é a Trindade. Por ser a Trindade, então da parte dos 7 espíritos tem que ser o Espírito Santo. Não faz sentido ser Deus Pai, a primeira pessoa, Jesus se apresentando por último e no meio seres criados. Mesmo porque os anjos, eles estão a serviço de Deus.
É Deus que derrama sobre nós a sua paz. É Ele que derrama sobre nós a sua graça. O Espírito, os anjos não têm poder para transmitir isso para nós. Deus deu poder para os anjos usarem a nosso favor, mas não para transmitir a nós. Então essa é uma maneira de você usar bem as regras da hermenêutica. Levando em consideração todo esse contexto, não podemos aceitar a possibilidade que seja algum outro ser que não seja a pessoa de Deus ou uma das pessoas da Trindade. Mas nós temos outros textos que nos ajudam nessa interpretação, tá bom? Vamos continuar ainda com essa regra. Interprete uma palavra em relação à frase, uma frase em relação ao parágrafo, um parágrafo em relação ao capítulo e um capítulo em relação ao livro. E em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, nós temos novamente a menção dos 7 espíritos que estão diante do trono. Só que agora nós temos um acréscimo. Vocês vão observar que nós temos os 7 espíritos de Deus. Então, com certeza, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, trata do Espírito Santo. Mas também o capítulo 1 trata, e eu vou mostrar isso. Mas deixa eu ler o versículo 1 em diante todinho de Apocalipse capítulo 4. Vocês podem acompanhar na Bíblia. Eu só coloquei aqui o texto principal. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Bom, eu não vou falar todo esse texto, mas eu quero atentar ao versículo 5. Do trono saem relâmpagos e vozes, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Por que é que nesse texto nós temos um acréscimo, vamos dizer, de informação, dizendo que aqui são 7 Espíritos de Deus, e em Apocalipse capítulo 1 não tem a parte de Deus, porque aqui também aparecem seres humanos glorificados. Aqui nós temos os 24 anciãos. Os 24 anciãos não fazem parte da divindade. Por não fazer parte da divindade, o Espírito Santo inspirou João para nos complementar, dizendo: bom, esses 7 Espíritos é o título do Espírito Santo. Eu não preciso colocar de Deus no primeiro capítulo, por quê? Porque todo o contexto fala da divindade, aquele que é, que há e que há de vir, Deus Pai, os 7 Espíritos que estão diante do trono, o Espírito Santo, e Jesus Cristo. Lá não tem nenhum outro ser fora da divindade. Por isso que é natural a pessoa
interpretar. Bom, os 7 Espíritos, aqui é o Espírito Santo, não é? Então não faz sentido nós interpretarmos os 7 Espíritos do capítulo 1 diferente dos 7 Espíritos do capítulo 4. Por quê? Porque nos dois o contexto é o mesmo, ele está diante do trono. E depois nós vamos entender o que significa essas 7 tochas de fogo e os 7 Espíritos de Deus. Ok? Então, interprete uma palavra em relação à frase, uma frase em relação ao parágrafo, um parágrafo em relação ao capítulo e um capítulo em relação ao livro, o próprio livro de Apocalipse. Usa o termo 7 Espíritos de Deus, mostrando que é o Espírito Santo. Uma outra regra de interpretação: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nenhuma parte deve ser interpretada independente do todo ou das outras partes. Então aqui nós temos um texto do Antigo Testamento, que aparece as 7 lâmpadas, só que Apocalipse diz 7 tochas. Mas você está vendo um paralelo, Antigo Testamento e Novo Testamento, e aparece novamente a questão do Espírito de Deus. Eu coloquei só os textos principais, mas eu quero ler Zacarias capítulo 4. Abram a Bíblia, Zacarias capítulo 4. Nós vemos que no Antigo Testamento nós também encontramos o número 7, sendo uma referência ao Espírito Santo de Deus, inclusive usando essa mesma figura de linguagem, muito parecida com o de Apocalipse, né? Tocha versus, vamos assim dizer, lâmpadas. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou. Então aqui o profeta Zacarias, né, está profetizando aquilo que ele viu. O que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro. Ele tem uma visão muito parecida com a visão do apóstolo João, que está escrevendo Apocalipse. Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: as 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Perceberam a mesma simbologia? 7 lâmpadas é a mesma figura de linguagem usada em Apocalipse, no qual afirma que diante do trono está lá os 7 Espíritos de Deus, que são ou ardem como 7 tochas de fogo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nenhuma parte deve ser interpretada independente do todo ou das partes. Você já sabe, eu falei numa das mensagens, o número 7
na Bíblia, quando não é literal, ela representa unidade, ela representa integralidade, ela representa plenitude, ela representa perfeição. É chamado o número de Deus. É por isso que, quando vai falar a respeito da criação de Deus, nós temos a menção de uma semana de 7 dias. Deus cria o mundo em 6 dias e no sétimo o que ele faz? Ele descansa. Por isso que Jesus, ao ensinar a respeito do perdão, ele usa o número 7 repetidas vezes. E lembra quando Pedro, que entendia um pouco da simbologia, do número 7, mas ficava mais na literalidade, perguntou: Jesus, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até 7? E vocês lembram a resposta de Jesus? Não te digo 7, mas o quê? 70 vezes 7. Isso é, nós temos que aprender a perdoar os irmãos como Deus os perdoa, de maneira plena, de todos os pecados que eles cometem contra nós o tempo todo. Então 7 significa plenitude, significa perfeição. As 7 hastes aqui do candelabro, ok? Lá no templo, simboliza o quê? Simboliza a ação completa, a ação plena do Espírito Santo no meio do povo e também no meio das nações. 7 é o número que diz que o Espírito Santo de Deus, que é perfeitamente Deus, ele é onipresente, onisciente, isso é, ele tem todos os poderes que Deus tem. E é por isso que no final, lá no versículo 10 diz, essas 7 lâmpadas, o que é que são? São os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então o Espírito Santo de Deus é Deus, o Deus triuno. O Espírito Santo é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo e igual a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu só não sei explicar, e um dia, quem sabe, o Maurício prega para nós aqui, não é? A limitação de Jesus através do seu corpo que ele assumiu. Mas a palavra de Deus diz que Deus é onipresente e onisciente e tem outros poderes mais. E é uma maneira de falar que o Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, vendo todos os seres humanos, crentes e não crentes, agindo, sabendo aquilo que eles estão enfrentando. E é por isso que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é apresentado como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês sabem lá, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que é que Ele nos assiste em nossa fraqueza? Porque Ele é essas 7 lâmpadas, Ele é esses 7 Espíritos que sonda toda a terra, isso é, Ele é onipresente e onisciente. E continua dizendo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por que ele usa esse termo, gemidos inexprimíveis? Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo sabe quando você está alegre, quando você está triste, quando você está preocupado, quando você está ansioso, quando você está com medo, quando você está... Ele sabe tudo. E por isso que Ele está intercedendo por você. Não significa que você não precisa orar, não significa que nós não precisamos orar uns pelos outros, porque precisamos. A Bíblia nos ordena, mas a Bíblia está dizendo uma coisa também, olha, você tem um Deus zelando por você e sabe tudo o que você enfrenta. E está lá, né, lutando por você, orando por você, intercedendo por você.
Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente lembra do versículo 28, a gente lembra do versículo 29, aprendemos a ir até o 30, porque sabemos que o bem aqui é ser parecido com Jesus, mas antes disso, uma declaração do ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na sua vida. Eu sei que como ser humano, eu e você, pensou e sentiu que algumas vezes você estava sozinho, chorando sozinho, gemendo sozinho, com medo sozinho, mas é uma mentira. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós ao mesmo tempo. Por isso, a interpretação correta, que é os 7 Espíritos da saudação, lá de Apocalipse, é o Espírito Santo, juntamente com o Deus Filho e Deus Pai, nos saudando com a sua graça, isso é, com o seu poder, e também com a sua paz. O texto de Apocalipse e o texto de Zacarias apresentam o número 7, o número do caráter de Deus, o número da perfeição, o número da plenitude. O Deus pleno, o Deus perfeito em tudo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a autoridade para orientar, autoridade para repreender, autoridade para consolar, autoridade para pedir e para atender. O Deus pleno está agindo em nosso favor. E o Espírito Santo tem um ministério extremamente importante na nossa vida. Como eu disse, falar sobre a pessoa de Deus já é algo tão majestoso e a nossa mente é tão limitada, em muitos aspectos fica difícil, de falarmos a respeito de Deus. Mas, novamente lembrando, Deus é um e ao mesmo tempo Ele é plural. 3 pessoas com as mesmas qualidades, os mesmos atributos. Deus, por ser 3 pessoas, significa o que também? Que cada pessoa da Trindade tem uma tarefa, vamos assim dizer, particular na nossa vida. Por exemplo, na semana passada, nós exaltamos o Senhor Jesus Cristo. Mas é muito importante que nós entendamos que na Trindade divina, no ministério, das 3 pessoas da Trindade, há uma harmonia em torno do propósito de um glorificar o outro. Por isso que nós vivemos para glorificar a Deus. Mas é interessante isso. Um dia eu estava conversando com o Jean a respeito da Trindade. E eu falei, filho, tem coisas para mim que é difícil, de eu conseguir, assim, detalhadamente, entender isso. Eu aceito porque está na Bíblia e tudo mais. E aí ele falou assim, pai, para mim faz todo sentido. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, Deus não é amor? Se Ele é amor, quem Ele amava antes da gente existir? Como é que Ele expressava o seu amor, se Ele não tinha com quem amar? E amor significa o quê? Significa você, agir em benefício do outro, ou agir em amor em relação ao outro. Então, Deus sendo triuno, Ele já praticava um amor entre eles. Falei, faz sentido. E eles não precisam de nós para demonstrar o seu amor. Eles poderiam continuar demonstrando amor, no relacionamento entre eles, mas eles decidiram nos amar. E Deus não precisa do nosso amor para existir, para subsistir.
Por quê? Porque ele é autossuficiente em amor. Uma ilustração, não é? E Jesus viveu aqui na terra com o propósito de glorificar o Pai. Se nós falharmos em glorificar a Deus, se nós falharmos em glorificar o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né? Deus não vai ficar triste, Ele não vai ficar titinho, Ele não vai ficar lá amuado. Não, eles se glorificam a si mesmos. Isso fica bem claro lá em João, capítulo 12, versículo 27 até o versículo 33, e eu coloquei só o principal aí, né? Mas Jesus aqui, olha que texto interessante aqui. Agora está angustiada a minha alma, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. E agora olha o pedido de Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer. Mas eu quero enfatizar algo aqui. Jesus afirmou que quando ele se tornou humano, todas as suas ações, tudo aquilo que ele fez, foi por amor a nós, sim, mas tinha ainda um motivo maior, um motivo muito mais sublime, que é o objetivo de glorificar o Pai. O propósito de Jesus ter morrido na cruz é glorificar o Pai. E é por isso que Jesus ora pedindo a ajuda de Deus Pai para cumprir esse propósito. Jesus é 100% Deus, mas Jesus é 100% homem. A Bíblia diz que ele se autoesvaziou, e a interpretação que eu entendo a respeito disso é que Jesus simplesmente disse: agora, eu sendo 100% humano, eu vou agir baseado no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. E eu agora preciso da ajuda de Deus Pai, para que eu possa glorificar a Deus. Eu preciso de ajuda. Ele é o exemplo perfeito de um ser humano que também depende de Deus. Sabemos que Jesus cumpriu fielmente o seu propósito. Já vimos na semana passada que por isso ele é o testemunho, o fiel. Então, nós vemos aqui, né, o propósito de Jesus em glorificar a Deus Pai. Mas nós vemos também Deus Pai agindo com o propósito de glorificar o Filho. É interessante, não é? Eu gosto muito na área de aconselhamento, e na área de aconselhamento há muito conflito no relacionamento conjugal. Por quê? Porque no relacionamento conjugal o homem tem uma responsabilidade e a mulher tem outra responsabilidade. A responsabilidade do homem é liderar, a responsabilidade da esposa é ser auxiliadora, não é? Por causa do mundo em que vivemos, né, eu creio que o homem contaminado pelo mundo, ele aprendeu a ser machista, e a mulher feminista. E dentro da igreja entrou esse tipo de filosofia, e agora a gente tem que ficar lutando na nossa mente com isso o tempo todo. Então, o machista acha que por ele ser homem, ele é mais do que a mulher. O feminismo acha que porque ela é mulher e tem que ser submissa, então ela é menos que o homem.
E na verdade o que Deus está dizendo é: homem e mulher são igual, criados à imagem e semelhança de Deus, mas é uma questão de responsabilidade, é uma questão de função. E aí eu digo o seguinte: sabe que lá no céu também tem quem lidera? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são iguais em tudo, iguaizinhos. Mas lá existe uma hierarquia, provavelmente para nos ensinar o que Ele quer nos ensinar, de aprender a um se submeter ao outro, por causa de posição e não porque um é melhor ou maior do que o outro. Então nós vemos aqui Jesus o Filho glorificando o Pai e obedecendo o Pai. Mas eles são iguais, então a questão da obediência é uma questão de função. E agora nós vemos o Deus Pai também, né, nessa harmonia, no propósito de glorificar o Filho. Esta é a vida eterna, é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Jesus está confirmando o que fez com o Pai, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Agora faz parte, né, do combinado. É a única maneira que eu tenho de ilustrar, né? Lá no céu, quando se reúne a Trindade, né, vamos criar o homem, né? O homem vai falhar, mas nós vamos morrer no lugar deles, e o plano é esse. E cada um falou: não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu imagino uma ilustração assim. E agora o Pai, né, atuando, né, na salvação do homem, ressuscita Jesus Cristo e coloca Jesus Cristo no lugar que já era dele. Então a gente vê aí a harmonia, né, entre as pessoas da Trindade divina, com o propósito de mutuamente se glorificar. Aí você fala: mas e o Espírito Santo? Jesus afirmou que ele cumpriu a sua missão sob o poder do Espírito Santo. Ao mencionar isso, ele está glorificando quem? A si mesmo? Ou está glorificando o Espírito Santo? Quando ele diz: se eu fizesse uma coisa de mim mesmo, não, mas do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus está afirmando que uma das maravilhas que ele fazia era no poder do Espírito de Deus, isso é, do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, eu vou ler a partir do versículo 37, tá bom? Pedro aqui está pregando o Evangelho, se eu não me engano, para um gentil, Cornélio. E ele está lá pregando, e depois ele está dando uma satisfação daquilo que ele fez. Diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Mas Jesus já não tem todo o poder? Mas quando Jesus se tornou ser humano, a Bíblia diz que ele se esvaziou, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus glorificou o Espírito Santo ao afirmar que tudo que ele realizou não com seu próprio poder, mas com o poder do Espírito Santo. Por isso que eu gosto dessa figura aí, né? Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Quem nos salvou foi a Trindade divina. Cada um tem o seu papel na nossa redenção. Os três, único Deus, cumpriram esse ministério, né? E depois, ou agora, eu vou mostrar a importância do Espírito Santo
na nossa redenção. Novamente, a semana passada, Jesus Cristo precisou morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Mas nós precisamos do Espírito Santo para acreditar no que Jesus fez. O Espírito Santo ministra na vida dos seres humanos com o propósito de glorificar a Jesus. João capítulo 16, versículos 12 até o versículo 15 diz assim: é Jesus, na sua pregação, vamos dizer assim, de despedida, antes de ser crucificado. Depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou e ainda continuou ensinando por algum tempo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podeis suportar agora. E agora, quando é que ele vai falar para nós? Ele vai morrer e ressuscitar. Entendeu? Jesus está dizendo, eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados para isso. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Esse texto afirma que o Espírito Santo é, entre a Trindade, aquele que vai substituir, entre aspas, ou dar continuidade do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está te ensinando. É o Espírito Santo que tem a função de guiar você, de me guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que, com a sua graça, nos ajuda, nos capacita a viver conforme a única verdade. É o Espírito Santo que nos conduz e faz com que a gente acredite na Bíblia como sendo a única verdade absoluta. Na saudação de Apocalipse, Deus se apresenta nas três pessoas da Trindade, também para destacar o ministério particular de cada um na nossa vida. Para que a gente tenha essa informação. Então essa informação é extremamente importante, para que a gente entenda a dinâmica de Deus. Por quê? Porque a dinâmica de Deus é o exemplo da dinâmica que deve existir entre nós na igreja. Você tem preferência nos seus relacionamentos com os irmãos? Precisamos tomar cuidado com isso. Entre Deus não há preferências. Um serve o outro. Um serve para glorificar o outro, não para se autoglorificar. Só um exemplo. Por que no céu, acontece isso e serve de exemplo para nós? Na saudação de Apocalipse, Deus está dizendo: olha, eu sou o único Deus, mas também sou três pessoas, e nós três atuamos na vida de vocês. Destaca o ministério de cada pessoa na Trindade para nos resgatar do pecado. Jesus morreu para nos resgatar do pecado. Deus Pai fortaleceu Jesus para nos resgatar do pecado. O Espírito Santo também está agindo para nos resgatar do pecado. A Trindade se une para restaurar o nosso relacionamento com a Trindade, isso é, com Deus. A Trindade se une para que nós possamos também cumprir o nosso ministério, imitando o Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos também
glorificar a Deus. E aqui já não tem espaço para autoglorificação, porque só Deus deve ser glorificado. Nenhum ser humano deve ser glorificado. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, que agora tem a responsabilidade de nos ajudar a viver para a glória de Deus, para nos capacitar a sermos adoradores de verdade, com os lábios sim, e também com o nosso corpo, com as nossas ações. Foi isso que Jesus estava ensinando na sua última pregação antes de ir para a cruz. Eu vou continuar lendo João, capítulo 16, só que agora eu vou ler lá do versículo 1. Abram lá a Bíblia, se não está aberto. Veja agora todo esse contexto. Jesus aqui está anunciando a terceira pessoa da Trindade, o ministério da terceira pessoa da Trindade e a importância do Espírito Santo em nossa vida. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. O motivo do versículo 16 é para a gente não naufragar na fé. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a naufragar na fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Você lembra do apóstolo Paulo aqui? Eu lembro. O apóstolo Paulo pensou que estava fazendo o que tinha que fazer. Não é? Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente. Pelo fato dele ter se tornado ser humano, para os discípulos e para a continuidade da obra, é melhor agora que ele parta e que o Espírito Santo entre em ação. Agora, na minha limitação, bem assim, né, eu logo deduzo, bom, né, por causa da forma física que Jesus estava, ele não poderia dar toda a assistência que o Espírito Santo pode dar. Vocês estão entendendo, né? Por causa da forma física, tá bom? Ele sentia cansaço, não sentia? Ele precisava dormir, não precisava? Ele poderia estar no deserto e ao mesmo tempo estar com os seus discípulos quando ele estava sendo tentado? Então, agora você pode entender, né? Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque agora o Espírito Santo, onipresente, onisciente, com todo o seu poder, vai estar ministrando para vocês. Nós somos seres sobrenaturais por causa do Espírito Santo. É mais ou menos o seguinte: nós somos muito mais fortes do que imaginamos, por causa de Deus. Quando ele vier, deixa eu continuar, mas eu lhes afirmo que é para o bem que eu vou. Se eu for, o conselheiro, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará
falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que há por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Jesus aqui está ensinando que ele vai morrer. Jesus está dizendo, a minha missão está chegando ao fim. Eu vou morrer. E agora, o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida de vocês. É um ensino sobre dificuldades. Ele começa dizendo de perseguição. Está dizendo, olha, vocês, se quiserem viver como meus discípulos, saibam que vocês vão enfrentar muitos problemas, porque vocês vão viver num mundo que me odeia. E por me odiar, vão odiar o estilo de vida que eu proponho. E por vocês serem meus imitadores, eles vão odiar o seu estilo de vida. Por isso que vocês precisam do Espírito Santo. Mas também é o ensino de encorajamento. Vocês vão receber poder, vocês vão receber consolo, vocês vão receber ânimo. Jesus está afirmando que o Espírito Santo vai descer e vai assumir a continuidade do plano de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na nossa vida é a presença plena, integral, perfeita de Deus ao nosso lado e dentro de nós. É isso. O Espírito Santo sabe o que cada um de nós enfrenta. Ele sabe seus medos, suas preocupações. Ele sabe as nossas limitações e as nossas necessidades. Por isso que ele é o intercessor oficial, orando de forma plena, perfeita ao nosso favor. O Espírito Santo tem participação extremamente importante na nossa salvação. É ele que falou para você e convenceu você e a mim que nós somos pecadores. Pecadores que precisam de Jesus. Aqui, ninguém se converteu. Se você é crente de verdade, você foi convertido, é diferente. Eu não posso chegar lá no céu, eu me converti. Eu vou chegar no céu e falar, Deus, o Senhor teve tanta misericórdia de mim, mas tanta misericórdia de mim, que eu não tinha por onde. O Senhor botou culpa em mim, o Senhor fez eu acreditar. Esse é o papel do Espírito Santo. Entende? Nós somos convertidos pela ação do Espírito Santo. E ele continua trabalhando na nossa vida. Eu não consigo convencer ninguém do que é certo e o que é errado. Eu posso abrir a Bíblia, ler, eu posso ter um monte de argumento. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele é o mestre, ele é o guia, ele é que capacita você a compreender e a crer e aplicar os ensinos de Deus à sua vida. É ele que está fazendo isso. Às vezes as pessoas falam, Pierre, mas agora eu entendi, né, como você explicou direitinho. Eu fico, não, olha, é o Espírito Santo, eu só estou fazendo a minha limitação. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos fornece poder para ter uma vida obediente a Deus. Você quer glorificar a Deus? Lembra, degusta, medita na ação da triunidade na sua vida. É importante que você entenda que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Deus deseja que você o conheça cada vez mais e melhor, para que você possa adorá-lo de verdade. Conhecer e relembrar as ações do Espírito Santo é um ato de adoração. Esse título, 7 Espíritos,
significa a completa manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida e no planeta Terra. O Espírito Santo usa o seu poder para nos conscientizar e nos convencer, ainda como salvos, do nosso pecado, da nossa imaturidade, daquilo que ainda nós precisamos crescer para a glória do nosso Deus. O Espírito Santo continua usando o seu poder, nos capacitando com a sua graça. Graça, vocês lembram que significa poder de Deus, para que possamos ser o que Deus deseja que nós sejamos. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus com o cântico final.